Meus amigos, uma boa noite. Nós estamos aqui esta noite para conversarmos sobre o Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto. Observe que Espiritismo ou doutrina espírita não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós devemos chamar Espiritismo ou doutrina espírita. Na verdade é a mesma coisa. Doutrina é um termo que a gente precisa compreender para que possamos falar adequadamente sobre o que o Espiritismo trata. A doutrina é um conjunto coerente de ideias que fundamentam e que dão base a uma determinada estrutura filosófica, religiosa ou mesmo científica. No campo da política e no campo da economia também existem as doutrinas políticas, as doutrinas econômicas. Isso é importante que a gente entenda, porque não dá para falar de uma doutrina fora dela. Eu não posso usar argumentos de uma outra estrutura lógica, de uma outra doutrina, para falar de uma doutrina. E qual é a estrutura sobre a qual se baseia o Espiritismo? Primeiro, do ponto de vista filosófico, ele possui as leis morais. Como Cristo falou, a principal lei é a lei do amor. Aquela que nos diz para amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ela também nos diz que Deus é toda bondade, toda justiça, infinitamente bom. Então eu não posso analisar os fenômenos espíritas ou mesmo todos os fenômenos humanos sem tomar em consideração essa estrutura doutrinária. Assim, se nós lançarmos um olhar para o nosso momento atual, nós teríamos que encarar que estamos vivendo como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade para evoluirmos, já que dentro da doutrina existe a lei do progresso, que nos diz que nós somos incapazes de retroagir, mas que podemos estacionar e que estamos fadados ao progresso espiritual, ao progresso moral. Por outro lado, também nos é dito que o progresso intelectual e o progresso moral são necessários, porém eles não caminham juntos. E que na medida das reencarnações sucessivas nós vamos progredir, ora intelectualmente, ora moralmente. Existe uma outra lei, que é a lei da destruição, na qual a gente tem isso dentro da ciência, em que nós dizemos em que nada na natureza se perde, nada se cria, tudo se transforma. O processo da destruição está associado ao fato de que eu preciso destruir aquilo que não mais cabe na estrutura da natureza para, a partir dali, reconstruir o novo. E o que nós estamos vivendo, se não um grande desafio de transformação coletiva, para que possamos deixar estruturas e hábitos um tanto quanto antigos, ultrapassados, e buscarmos a renovação de hábitos e de valores. Somente se olharmos do ponto de vista da higiene, como nos está sendo dada a oportunidade de refletirmos sobre o nosso comportamento individual com relação ao nosso asseio. Nós falamos de um vírus, que nós precisamos lavar as mãos, mas quantas vezes usamos os nossos banheiros, os outros vários ambientes e sequer fizemos as higienes básicas e estimulamos e ajudamos a difundir verminoses, parasitas e tantos outros vírus e bactérias. Então nós estamos tendo uma oportunidade enquanto povo, mas não só o povo brasileiro, o mundo inteiro, de rever uma série de atitudes no que diz respeito à sua higiene individual e no que diz respeito às relações coletivas, que no decorrer do tempo foi um tanto quanto distorcida, e alguns ambientes que poderiam ser de convivência harmoniosa, de convivência fraterna, se tornaram ambientes voltados para a promiscuidade ou mesmo para a sensualidade. Será que não estamos sendo simplesmente convidados a rever todo esse nosso conjunto de posturas? E quem nos diz isso dentro da doutrina é a própria lei do progresso. Do ponto de vista da ideia de espiritismo, o que seria o espiritismo? Bem, por definição, ele é uma ciência que possui uma estrutura filosófica que nos dá, que tem como base as suas leis morais. E como já vimos, isso tem consequências. Do ponto de vista científico, possui um método de estudo, um método que nos diz que através da comunicação com os espíritos nós podemos compreender
e explicar uma série de fenômenos que a consideração exclusiva da matéria não nos permite acessar. E é interessante notar que o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, nos alerta para o fato de que a ciência que lida com a matéria precisou avançar suficientemente para que a ciência que lidasse com o elemento espiritual pudesse ser trazida ao homem e assim ele pudesse compreendê-la. A ciência espírita, ela propõe, através de um modelo muito básico, muito simples, um conjunto de explicações que nos livra do maravilhoso e do fantástico. Utilizando o conceito de fluido cósmico universal, é possível explicar os conhecidos milagres de Jesus, os diversos outros fenômenos que envolvem, por exemplo, materialização, curas espirituais. É possível compreender como o passe ele pode auxiliar na cura de moléstias, tanto físicas como emocionais, como alguns tratamentos que são feitos envolvendo casos de depressão. Essas explicações nós conseguimos entender a partir do momento em que o Espírito que trouxe esse esclarecimento nos deu um modelo de fluido cósmico universal, nos mostrou como o fluido cósmico universal permeia tudo e pode ser manipulado com a ação da vontade. Bastante interessante essa ideia, porque ela é basilar em toda a doutrina espírita. Não adianta a gente tentar entender a doutrina espírita sem entender o conceito de fluido cósmico universal. Com ele, nós podemos explicar como uma irradiação que é feita dentro do centro espírita pode se propagar à distância e atingir e causar o bem a outra pessoa que esteja necessitando. Da mesma forma, nós podemos entender como os pensamentos não tão sadios podem ser projetados e causar danos a outras pessoas. A responsabilidade de quem pensa, a responsabilidade de quem age através do pensamento, projetando a sua energia em direção a outra pessoa, cresce de importância. A doutrina espírita tira da natureza a responsabilidade sobre o bem e o mal que o indivíduo causa a si mesmo e à coletividade. E a gente pode de novo fazer um paralelo com o nosso momento atual. À medida em que nós, enquanto civilização, projetamos continuamente para o fluido cósmico que está envolvendo a Terra, todo um conjunto de energias, todo um conjunto de estruturas mentais que causa danos a esse psique coletivo, nós contribuímos para que o nosso estado atual se estabelecesse. Então somos nós os responsáveis, em última instância, por tudo que está acontecendo. Mas nós podemos dizer assim, mas eu não estava aqui desde o início, eu não sou responsável por essas estruturas. E eu faço as minhas orações, pratico a caridade. Entretanto, a gente não pode esquecer que nós reencarnamos continuamente num processo de evolução. E nos vários estágios encarnatórios que nós vivemos na Terra, nós contribuímos com essa estrutura. Senão, aqui não reencarnaríamos. E como nós podemos saber isso? Um outro princípio básico da doutrina é o princípio da evolução dos mundos, que dá a gradação de cada planeta um em relação ao outro. Se bem que é uma evolução relativa, assim como a evolução entre os seres humanos também é relativa. Mas nós podemos entender, pelo que nos foi dito, que a Terra é um planeta de provas e expiação. E que se nós estamos encarnados hoje, nesse momento histórico, vivenciando essa situação, é porque nós temos compromissos e responsabilidades a resgatar com esta situação que nos é proposta, que vai desde a violência, a fome e as diversas doenças que nos assolam. E mesmo as intempéries da natureza que se apresentam, secas, terremotos, maremotos. Nós sabemos que, pela doutrina, com a evolução, o próprio planeta tenderá a evoluir e o estado vibratório dele se transformando, mudará inclusive a própria natureza e a forma como ela se manifesta para nós. Os cataclismas deixarão de existir e por aí em diante. Então, mais uma vez, retornando à ideia de doutrina, eu não tenho como explicar os fenômenos que ocorrem na natureza, os fenômenos sociais, ou mesmo aqueles que atingem o indivíduo, dentro da doutrina espírita, sem recorrer aos seus princípios. Por isso nós temos que ter muito cuidado no uso do termo espírita. Espírita não é apenas o fato de comunicar-se com os espíritos.
Não é apenas o fato de acreditar na existência de alma ou na existência de um mundo espiritual ou mesmo na existência após a morte. Não. Dizer-se espírita é manifestar, é dar o testemunho acerca de um conjunto de regras e leis de uma doutrina que tem como o seu norte moral, o seu norte filosófico, a figura de Jesus, que nos mostra como devemos agir, qual deve ser o nosso procedimento para que possamos atingir aquilo que nós buscamos na Terra, no mundo material, que é a felicidade. Mas não a felicidade da realização associada ao divertimento, associada aos prazeres materiais, assim a felicidade da liberdade da culpa, de se libertar daqueles equívocos que cometemos, daqueles equívocos que fizeram com que o outro sofresse. E é impressionante que a gente também leve em consideração esse aspecto que a doutrina nos traz, que eu retomo aqui agora, que é a da responsabilidade que cada um tem sobre os seus atos. É muito fácil quando a gente associa com uma doutrina religiosa que diz que você será punido por um agente externo, um Deus, seja ele que imagem se possa fazer dele. Mas a doutrina espírita nos diz que o principal responsável pela nossa punição somos nós mesmos, a nossa consciência. Ao desencarnar, o espírito carrega consigo, dentro da memória perispíritica, toda a sua carga, toda a sua bagagem energética que ele alimentou ao longo desta existência e ao longo de outras existências. E ao desencarnar, ele se pergunta, ele se questiona, o que fiz? E neste momento ele se cobra e a culpa pesa sobre ele. Talvez o maior problema que tenhamos que superar, talvez a maior dificuldade que tenhamos que superar seja a carga de culpa que carregamos a partir dos atos que realizamos. Ela sim é um grande peso do qual precisamos nos libertar. Por quê? Porque a doutrina também nos ensina que Deus a tudo perdoa. Deus, ele na sua infinita bondade nos compreende e nos dá sempre novas oportunidades de superarmos os nossos limites morais e intelectuais. Portanto, meus amigos, nós precisamos utilizar este período que estamos vivendo, esta vida, este momento de transição que estamos passando, para reavaliarmos os nossos valores, as nossas condutas, isso para qualquer um, em especial para o espírita. A busca meramente da comunicação com os desencarnados, com os espíritos que estão no plano espiritual, não faz de nós um espírita. É necessário levar em consideração toda a mensagem do Cristo, toda a sua proposta de transformação, todo o conjunto de conhecimentos que as parábolas nos trazem para que possamos compreender o amor que ele propõe. Se não conseguimos ainda exercitar, que pelo menos tentemos compreender. E na medida que essa compreensão vá se aprofundando, podemos, através de pequenos exercícios, refletir sobre os nossos atos e começarmos a entender quando determinada atitude, quando determinado pensamento não é coerente com a doutrina que abraçamos. A partir desse momento, estamos dando um passo para a nossa transformação, para o seguinte passo que precisamos dar, que é o da resignação, com todas as nossas, digamos assim, que é difícil falar sobre isso, né? Todas as dificuldades que enfrentamos, aqueles momentos em que nós estamos sendo testados plenamente pelas nossas atitudes anteriores, e nesse momento em que o teste se faz presente, em que ocorre a perda de um ente querido, em que algum acidente ocorre conosco, ou alguma doença nos abate, é que nós somos levados a exercitar plenamente os ensinos do Cristo. E ele nos diz que a resignação é o melhor caminho. A resignação no sentido da aceitação simples e pura, a submissão meramente do fato que está acontecendo, mas uma busca da compreensão do que está ocorrendo, no sentido da transformação interior, no sentido da sublimação da dor e não simplesmente da revolta. Quantas vezes não somos atingidos por algum infortúnio e culpamos a Deus ou algum ato do passado pelo que nos está ocorrendo? Será que não é um momento de orarmos e agradecermos a oportunidade
nos está sendo dada para aprendermos e para crescermos? Esta é a proposta da doutrina. Ela é muito mais ampla. O conjunto de leis, o conjunto de estruturas morais que são propostas para o espírita é muito mais amplo. Se apropriar dela, fazer com que ela faça parte de nossa vida, talvez seja o nosso grande desafio, em especial no que diz respeito à lei de amor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Agora a gente vai ler a psicografia. Meus filhos, nesses dias de dificuldades, não se escondam do serviço de amor. O convite está sendo feito constantemente em cada amanhecer. Um convite amoroso de servir ao bem com preces, bons pensamentos, palavras de consolo e principalmente de apoio aos irmãos que os cercam. Não cultivem o vírus do medo e do desespero. Essa construção que vivemos agora coletivamente vai passar e nos ensinará a sermos melhores, mais fraternos, mais solidários, mais felizes. O amor é a grande lei. Por isso, não se esqueçam que, apesar do isolamento material, o isolamento afetivo deve ser vencido. Quantos meios de comunicação possuímos? Utilizem-se dos recursos da tecnologia para se manter próximos daqueles que mais precisam. Ofereçam as palavras amigas, a prece consoladora e os recursos materiais, que podem aliviar as dores da fome e da doença. Lembrem-se que Jesus não abandona aqueles que seguem seu Evangelho. Como cristãos, sejamos o exemplo. Em tempos difíceis, nos refugiemos no amor do Cristo. Sejamos luz. A casa de seu Pedro e Dona Nair se mantém aberta através de muitos canais para ajudar. Convocamos a todos para caminhar conosco nesses momentos de serviço e de amor. Vamos juntos cuidando uns dos outros como a família que somos. O amor de Jesus nos uniu e nossa vontade nos mantém nessa caravana de serviço. Cuidem-se, um caravaneiro. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais que nos acompanham, que nos amparam, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui juntos podermos refletir sobre vossos ensinamentos e, acima de tudo, sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos. Que possamos, nesse momento, Mestre, vibrar em sintonia com a espiritualidade superior, buscando levar para toda a nossa nação, para todo o planeta, energias de elevada vibração, de amor, de paz, de resignação. Que saibamos ouvir a mensagem profunda da natureza, que tanto nos alerta, que saibamos aceitar a proposta que nos é dada, sem conflitos, sem mais dores. Tempos são chegados e o momento é de despertar. Que possamos ter humildade, compaixão e que saibamos abrir os nossos corações para todos os ensinamentos que na prática nos estão sendo ofertados. Que saibamos valorizar o nosso lar, que oportunidade maravilhosa nos está sendo dada de podermos estar junto com os nossos, e que oportunidade de aprendizado de estar longe daqueles que amamos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse grande conjunto de ensinamentos que nos disponibiliza. Muito obrigado, amigos, por todo o suporte emocional que nos leva a cada dia que permitimos. Estejam sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja.